O ar rarefeito do Hospital São Rafael, um bastião de excelência médica cercado por muros de concreto polido e uma aura de invencibilidade, testemunhou naquela manhã de terça-feira algo que se tornaria lendário pelos motivos errados. Na sala de reuniões clínicas, sob as luzes frias de LED que não perdoavam imperfeições, Helena Cardoso permanecia de pé junto à parede, como sempre, observando a discussão de um caso complexo. Seus olhos verdes, repositórios de um conhecimento que poucos imaginavam, acompanhavam cada palavra dos 5 médicos que debatiam o diagnóstico de uma paciente com sintomas neurológicos atípicos. Helena não era apenas mais uma enfermeira. Formada em medicina pela Universidade de São Paulo 20 anos atrás, havia perdido o direito de exercer a profissão por uma questão burocrática devastadora. Durante sua residência, foi falsamente acusada de negligência médica por um superior que tentara assediá-la e, ao ser rejeitado, destruir a sua carreira. O processo, embora ela fosse posteriormente inocentada, deixara uma mancha em seu histórico que tornara impossível sua revalidação profissional. Forçada a sustentar a mãe doente e sem recursos para lutar contra o sistema, aceitara trabalhar como enfermeira, uma ironia cruel que a fazia aplicar seu vasto conhecimento médico sob o disfarce de uma profissão que, embora nobre, não lhe permitia tomar as decisões clínicas que sua mente treinada ansiava fazer. A ressonância mostra lesões compatíveis com esclerose múltipla, disse Dr. Rodrigo Almeida, neurocirurgião renomado, apontando para as imagens na tela. Iniciaremos o protocolo padrão com corticosteroides. Helena conhecia aquele caso. Havia lido o prontuário completo, observara a paciente durante suas rondas noturnas, notara detalhes que os médicos, em suas visitas apressadas, haviam perdido. A combinação dos sintomas, as crises que ocorriam sempre após a paciente consumir determinados alimentos, a progressão atípica, a resposta paradoxal a medicações, não era esclerose múltipla. Era uma síndrome metabólica rara, uma deficiência enzimática congênita que ela reconhecera dos seus estudos sobre erros inatos do metabolismo. A voz saiu de sua garganta quase sem permissão, movida por anos de conhecimento reprimido e pela urgência de evitar um tratamento incorreto. Doutor Almeida, com todo respeito, acredito que deveríamos considerar uma porfiria aguda intermitente. Os sintomas neuropsiquiátricos, a relação com a dieta, o padrão das crises. O silêncio que se seguiu foi glacial. Todos os olhares se voltaram para Helena como se ela tivesse cometido uma heresia. Dr. Rodrigo lentamente se virou, seus olhos azuis frios fixando-se nela com uma intensidade que fez o ar parecer mais rarefeito. Enfermeira Cardoso, sua voz cortou o silêncio como uma lâmina afiada, cada palavra carregada de desdém e autoridade. Você acabou de interromper uma discussão médica para dar um diagnóstico. Você, que sua função é trocar fraldas e verificar pressão arterial, acha que pode questionar médicos com décadas de formação? As faces dos presentes se contorceram em um misto de constrangimento e curiosidade mórbida. Doutor Marina Pereira, uma residente, baixou os olhos. Doutor Carlos Mendonça, cardiologista, pigarreou desconfortavelmente. Mas ninguém disse uma palavra em defesa de Helena. Doutor, eu só pensei que... Helena tentou explicar, sua voz saindo mais fraca que pretendia. Você pensou? Rodrigo riu, um som desprovido de qualquer humor, ecoando pela sala como uma sentença. Enfermeira, o dia que eu precisar da opinião de alguém sem formação médica para diagnosticar meus pacientes, será o dia que entregarei meu CRM. Sua função aqui é obedecer ordens, não dar opiniões médicas. Se não consegue entender isso, talvez deva procurar outro emprego. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas as conteve. 20 anos de humilhação silenciosa, de ver seu conhecimento desperdiçado, de saber que poderia salvar vidas, mas estar impedida por uma burocracia cruel, tudo veio à tona naquele momento. Eu peço desculpas por ter falado, sussurrou, sua voz quase inaudível. Que sirva de exemplo para todos, Rodrigo disse, olhando ao redor da sala. A hierarquia existe por uma razão. Médicos tomam decisões médicas, enfermeiros executam ordens. Simples assim. Helena saiu da sala sob os olhares complacentes dos presentes, carregando não apenas a humilhação pública, mas a dor de saber que a paciente receberia um tratamento que poderia piorar drasticamente seu quadro.
Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, ela chorou não por si mesma, mas pela injustiça de um sistema que desperdiçava conhecimento por preconceito e que colocava egos acima de vidas humanas. 3 dias após a humilhação pública de Helena, Dr. André Oliveira, um jovem neurologista recém-contratado, estava revisando casos pendentes quando se deparou com o prontuário da paciente diagnosticada com esclerose múltipla. Formado pela mesma universidade que Helena anos atrás, André possuía uma característica rara no ambiente hospitalar: humildade genuína e disposição para ouvir. Se você já passou por uma situação onde alguém te defendeu quando ninguém mais acreditou em você, deixe um like neste vídeo. E nos comentários, conte, você teria coragem de defender alguém como André fez? Vamos descobrir juntos o que acontece quando alguém finalmente decide fazer a coisa certa. Ele havia presenciado a cena na sala de reuniões e, diferentemente dos demais, ficara intrigado com a especificidade da sugestão de Helena. Porfiria aguda intermitente não era um diagnóstico que alguém mencionaria casualmente. Requeria conhecimento específico e observação clínica apurada. Decidiu investigar por conta própria. André procurou Helena no turno noturno, quando ela trabalhava no setor de neurologia. A encontrou checando os sinais vitais da paciente em questão, sua expressão concentrada revelando uma preocupação que ia além das obrigações profissionais básicas. Helena, ele disse suavemente, para não assustá-la, posso conversar com você um momento? Ela se virou, surpresa e visivelmente tensa. Conversas com médicos fora do protocolo geralmente significavam problemas. Claro, Dr. André, fiz alguma coisa errada? Pelo contrário, André disse, puxando uma cadeira para sentar ao lado dela, um gesto que por si só era incomum, já que médicos raramente se sentavam no mesmo nível que enfermeiros. Queria falar sobre sua sugestão na reunião de terça-feira, sobre a porfiria. Helena empalideceu. Doutor André, eu não deveria ter falado. Foi um erro de... Foi um erro de quê? André interrompeu gentilmente. De demonstrar conhecimento? De se preocupar com uma paciente? Ele abriu o prontuário em sua mão. Helena, eu revisei todo o histórico dessa paciente. Suas observações de enfermagem são as mais detalhadas que já vi. Você notou padrões que nós médicos perdemos completamente. Helena o olhou com surpresa genuína. Era a primeira vez em anos que um médico não apenas reconhecia, mas valorizava suas observações. Conte-me mais sobre por que você pensou em porfiria, André continuou. E, por favor, fale como a profissional experiente que você é, não como alguém pedindo desculpas por existir. Pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu um espaço seguro para falar. A paciente mencionou que as crises sempre começam depois que ela come carne vermelha ou toma vinho. Ela também relatou que a urina fica escura durante as crises, mas isso não foi valorizado porque foi interpretado como desidratação. As dores abdominais precedem os sintomas neurológicos, e ela tem histórico familiar de crises nervosas não diagnosticadas. André tomava notas, impressionado com a precisão clínica de Helena. Isso é uma observação brilhante. Como você sabe tanto sobre porfiria? Helena hesitou, então decidiu contar a verdade. Eu sou formada em medicina, Dr. André. USP, turma de 2003. Perdi o direito de exercer por uma questão pessoal. Trabalho como enfermeira há 20 anos. O choque no rosto de André foi evidente. Você é médica e está trabalhando como enfermeira há 2 décadas? A vida às vezes nos força a caminhos que não escolhemos, Helena disse simplesmente. André permaneceu em silêncio por um momento, processando a injustiça da situação. Então, com determinação, disse: Helena, vou solicitar os exames para a porfiria. Se você estiver certa, e meu instinto diz que está, vou fazer questão de que todos saibam de onde veio o diagnóstico correto. Doutor André, por favor, não precisa. Preciso sim, ele disse firmemente. Talvez eu não possa mudar seu passado, mas posso ajudar a escrever um futuro diferente. Aquela noite, pela primeira vez em anos, Helena dormiu com esperança no coração. Uma semana depois, enquanto os exames de porfiria ainda estavam pendentes, o Hospital São Rafael foi sacudido por uma emergência que testaria todos os seus protocolos e pressupostos. Era uma quinta-feira chuvosa, quando o alarme de trauma ecoou pelos corredores, anunciando a chegada de um caso que desafiaria até mesmo os médicos mais experientes. O paciente era um executivo de 45 anos, previamente saudável, que havia colapsado durante uma reunião de negócios. Chegou ao hospital em estado crítico, apresentando uma cascata de sintomas desconcertantes que pareciam desafiar qualquer lógica médica conhecida.
Convulsões atípicas, falência renal aguda, colapso cardiovascular e sinais neurológicos que mudavam a cada hora, era como se múltiplas doenças tivessem atacado simultaneamente seu organismo. Dr. Rodrigo Almeida liderava a equipe de emergência, sua reputação e ego em jogo diante de um enigma médico que parecia zombar de sua expertise. Ao seu lado estavam os melhores especialistas do hospital: cardiologistas, nefrologistas, infectologistas e toxicologistas. Todos aplicavam seus protocolos, seguiam suas diretrizes, mas o paciente continuava se deteriorando a uma velocidade alarmante. Pressão caindo para 60/30, gritou uma enfermeira, enquanto monitores disparavam alarmes por toda parte. Aumentem a noradrenalina, ordenou Rodrigo, suor começando a formar em sua testa. E preparem para intubação se necessário. Helena estava de plantão naquela noite, designada para auxiliar na emergência. Enquanto os médicos debatiam diagnósticos diferenciais cada vez mais exóticos, desde envenenamento por metais pesados até síndromes paraneoplásicas raras, ela observava o paciente com olhos treinados, que enxergavam além do óbvio. Algo na apresentação dos sintomas despertou uma memória distante, um eco dos estudos que haviam sido sua paixão antes de sua carreira ser destroçada. A combinação específica, a falência múltipla de órgãos, as convulsões que não respondiam aos anticonvulsivantes tradicionais, a progressão fulminante, lembrava-lhe de um caso estudado durante sua residência, uma síndrome tão rara que aparecia apenas em livros de texto especializados. Dr. André, que também fora chamado para a emergência, notou Helena observando intensamente o paciente. Lembrando-se de sua conversa anterior e da precisão de suas observações, discretamente se aproximou dela. "O que você está vendo, Helena?" ele perguntou baixinho, longe dos ouvidos dos outros médicos. Helena hesitou apenas um momento antes de responder. "A progressão é muito específica. Falência renal precedendo a cardíaca, convulsões que começaram focais e se generalizaram em um padrão muito particular. Dr. André, isso parece uma intoxicação por amatoxinas." "Cogumelos venenosos?" André perguntou, surpreso com a especificidade do diagnóstico. "Não necessariamente cogumelos", Helena explicou rapidamente, sua voz ganhando confiança. Amatoxinas podem estar presentes em outras plantas, e a apresentação clínica tem fases muito características. Primeiro, uma melhora aparente, depois a falência orgânica progressiva. Se for isso, o tratamento padrão que estamos fazendo pode até acelerar a intoxicação. André olhou para o caos controlado ao redor, onde médicos renomados aplicavam protocolos sem sucesso, e tomou uma decisão que mudaria sua carreira e a vida de Helena para sempre. "Dr. Rodrigo", ele disse, sua voz cortando as discussões, "gostaria de sugerir que consideremos intoxicação por amatoxinas." Rodrigo se virou com impaciência. "André, já descartamos intoxicação alimentar. O paciente não reportou consumo de cogumelos." "As amatoxinas não estão apenas em cogumelos", André continuou corajosamente. "E o padrão de apresentação é muito específico. Talvez devêssemos considerar tratamentos de suporte mais agressivos e antídotos específicos." "Baseado em quê?" Rodrigo perguntou, sua voz carregada de ceticismo. André respirou fundo, sabendo que o que diria a seguir poderia custar sua carreira, mas também sabendo que uma vida dependia de sua coragem. Baseado na observação clínica da enfermeira Helena, ela identificou um padrão que todos nós perdemos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Helena, que permaneceu imóvel como uma estátua, o peso do momento pressionando seus ombros. Rodrigo a olhou com uma mistura de incredulidade e raiva que fazia o ar parecer eletricamente carregado. "Você está me dizendo", Rodrigo disse lentamente, cada palavra carregada de veneno, "que devemos mudar nossa conduta médica baseados na opinião de uma enfermeira que, na semana passada, eu tive que lembrar qual era o lugar dela? Estou dizendo que devemos considerar todas as possibilidades para salvar a vida deste paciente", André respondeu firmemente, colocando sua carreira em jogo. A tensão na sala de emergência era palpável. Dr. Rodrigo Almeida olhava alternadamente para André, Helena e o paciente que continuava se deteriorando nos monitores. Sua autoridade, construída ao longo de décadas, estava sendo desafiada publicamente por um residente e uma enfermeira, uma situação que feria profundamente seu ego, mas que também despertava uma pequena semente de dúvida.
O paciente estava piorando visivelmente. A pressão arterial continuava caindo apesar das drogas vasoativas. A função renal deteriorava-se rapidamente e sinais de falência hepática começavam a aparecer nos exames laboratoriais. Cada minuto que passava era um passo mais próximo do irreversível. Vocês acham que Rodrigo vai engolir o orgulho e aceitar a ajuda de Helena? Ou deixará o ego falar mais alto? Comentem suas apostas. A próxima decisão pode mudar tudo. Doutor Rodrigo, a voz de Helena saiu mais firme do que ela esperava, movida pela urgência da situação. Eu sei que não tenho o direito de falar, mas este homem vai morrer se não tratarmos a intoxicação corretamente. As amatoxinas causam uma necrose hepática fulminante com um padrão muito específico. O tratamento de suporte que estamos fazendo não é suficiente. Precisamos de silibinina, penicilina em altas doses e carvão ativado se ainda estivermos na janela terapêutica. Dr. Carlos Mendonça, o cardiologista que havia presenciado a humilhação de Helena na semana anterior, surpreendeu a todos ao apoiar a sugestão. Rodrigo, a função hepática está despencando de uma forma que não se encaixa em nenhum dos diagnósticos que consideramos. Talvez devêssemos, pelo menos, investigar essa possibilidade. Dr. Marina Pereira, a residente que havia baixado os olhos durante a humilhação prévia, encontrou coragem para falar. Os exames laboratoriais realmente mostram um padrão interessante. Os níveis de aminotransferase subiram drasticamente nas últimas 2 horas e isso, combinado com a falência renal, é compatível com intoxicação por amatoxinas. Rodrigo se sentiu encurralado. Sua autoridade estava sendo minada, mas a vida do paciente estava literalmente em suas mãos. O orgulho lutava contra a responsabilidade médica, o ego contra a evidência. Ele olhou novamente para Helena, vendo não mais a enfermeira que havia humilhado publicamente, mas uma profissional cuja dedicação e conhecimento estavam sendo desperdiçados por preconceito institucional. Explique-me exatamente o protocolo de tratamento que você sugere, ele disse a Helena, sua voz mais baixa, quase resignada. Helena sentiu o coração acelerar. Era sua chance de finalmente usar 2 décadas de conhecimento acumulado para salvar uma vida. Silibinina intravenosa, 20-50 mg quilo dia, dividida em 4 doses. Penicilina G, 300.000 a 1 milhão unidades quilo dia para bloquear a captação hepática das toxinas. Carvão ativado se o paciente ainda conseguir deglutir ou se pudermos administrar por sonda. Além disso, suporte renal agressivo e monitorização contínua da função hepática. A precisão e especificidade do protocolo impressionaram até mesmo Rodrigo. Não era conhecimento que uma enfermeira comum teria, mesmo com anos de experiência. Era o conhecimento de alguém que havia estudado medicina profundamente e continuava se atualizando mesmo após ser forçada a abandonar a prática. Doutor Marina, Rodrigo disse, sua voz carregando um tom de derrota mascarada como autoridade, inicie o protocolo sugerido pela enfermeira. Se estivermos errados, a responsabilidade é minha. Nas próximas 2 horas, enquanto as medicações eram administradas e o paciente monitorizado intensivamente, algo extraordinário aconteceu. Os parâmetros laboratoriais que vinham despencando precipitadamente começaram a se estabilizar. A função renal mostrou os primeiros sinais de melhora. As convulsões, que não respondiam aos anticonvulsivantes tradicionais, começaram a ceder. Dr. Rodrigo observava os monitores com uma mistura de alívio e algo que ele não sentia há anos: humildade. A enfermeira que ele havia humilhado publicamente, cuja voz havia silenciado com arrogância, havia salvado uma vida que ele, com toda a sua expertise e ego, estava perdendo. À medida que o paciente se estabilizava e mostrava sinais claros de melhora, o silêncio na sala de emergência era quebrado apenas pelo som ritmado dos monitores, agora mostrando sinais vitais mais estáveis. Rodrigo se aproximou de Helena, que permanecia ao lado do paciente, verificando constantemente seus sinais vitais com o cuidado de quem acabara de testemunhar um milagre médico. Helena, ele disse, sua voz saindo diferente, despida da arrogância habitual, você salvou a vida deste homem. O que aconteceu nas horas seguintes à estabilização do paciente reverberou pelo Hospital São Rafael como uma onda sísmica que alterou fundamentalmente a paisagem emocional e profissional da instituição. Dr. Rodrigo Almeida, cuja carreira fora construída sobre pilares de autoridade inquestionável e expertise reconhecida, encontrou-se diante de um momento de definição que testaria não apenas seu caráter profissional, mas sua humanidade. Pessoal, a história está chegando no momento que todos esperavam. Se você está torcendo para que Helena finalmente receba o reconhecimento que merece, aperte o sininho e ative as notificações. Você não vai querer perder o que acontece agora.
E me digam nos comentários, vocês acreditam mesmo que pessoas podem mudar depois de anos sendo cruéis? Na manhã seguinte, Rodrigo convocou uma reunião extraordinária com toda a equipe médica e de enfermagem do hospital. A sala de conferências principal, normalmente reservada para apresentações de casos de alta complexidade, estava lotada. Médicos, enfermeiros, residentes, internos e toda a administração hospitalar estavam presentes, curiosos sobre o motivo de uma convocação tão inusual. Helena chegou à reunião claramente nervosa, sem saber se seria parabenizada ou punida por ter ultrapassado seus limites mais uma vez. Ela se sentou no fundo da sala, como sempre fazia, tentando se tornar invisível entre seus colegas de enfermagem. Dr. Rodrigo se posicionou no pódio, mas, diferentemente de suas apresentações habituais, não havia slides, não havia gráficos ou imagens médicas na tela atrás dele. Havia apenas um homem, confrontando suas próprias falhas diante de uma audiência que o conhecia por sua arrogância. Colegas, ele começou, sua voz carregando uma gravidade incomum. Na noite passada, um paciente chegou a este hospital em estado crítico, com sintomas que desafiaram nossa expertise coletiva. Aplicamos nossos melhores protocolos, utilizamos nosso conhecimento mais avançado e, mesmo assim, estávamos perdendo a batalha. O silêncio na sala era absoluto. Rodrigo raramente admitia incertezas, quanto mais falhas. A vida deste paciente foi salva não pelos médicos sêniores desta instituição, não pelos nossos protocolos estabelecidos, não pela nossa tecnologia de ponta. Foi salva pelo conhecimento, pela dedicação e pela coragem de uma profissional que nós, eu especificamente, temos sistematicamente subestimado e silenciado. Os olhares começaram a se mover pela sala, tentando identificar sobre quem ele estava falando. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Helena Cardoso, Rodrigo disse, procurando-a na multidão. Gostaria que você se juntasse a mim aqui na frente. Helena permaneceu paralisada por um momento, incerta se havia ouvido corretamente. Colegas de enfermagem a empurraram gentilmente, sussurrando palavras de encorajamento. Com pernas que pareciam de chumbo, ela se dirigiu para a frente da sala, sob centenas de olhares curiosos. Helena, Rodrigo disse quando ela se posicionou ao seu lado, claramente desconfortável com a exposição. Na semana passada, nesta mesma instituição, eu cometi um dos maiores erros da minha carreira. Não um erro médico, mas um erro humano. Humilhei publicamente uma profissional cujo conhecimento e dedicação são exemplares, simplesmente porque meu ego não conseguia aceitar que sabedoria pode vir de lugares que nossa arrogância nos ensina a ignorar. O murmúrio que percorreu a sala foi audível. Rodrigo Almeida, o neurocirurgião mais respeitado do hospital, estava pedindo desculpas publicamente. Helena não é apenas uma enfermeira dedicada, ele continuou, sua voz ganhando força. Ela é uma médica formada pela USP que, devido a circunstâncias injustas, foi forçada a trabalhar em uma posição que subutiliza drasticamente seu conhecimento e habilidades. Durante 20 anos, ela tem observado, aprendido e contribuído silenciosamente para o cuidado de nossos pacientes, enquanto eu e outros a tratávamos como se sua opinião não tivesse valor. Helena sentia lágrimas escorrendo por seu rosto, mas desta vez não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de alívio, de validação, de 20 anos de silêncio finalmente sendo quebrados. Ontem à noite, Rodrigo continuou, enquanto eu e minha equipe aplicávamos protocolos que não estavam funcionando, Helena identificou um diagnóstico complexo e específico que salvou uma vida. Seu conhecimento sobre intoxicação por amatocinas, sua capacidade de reconhecer padrões que nós perdemos, sua coragem de falar mesmo após ter sido publicamente silenciada, tudo isso demonstrou uma excelência médica que eu, cegado por preconceito, falhei em reconhecer. Ele se virou completamente para Helena, suas palavras agora direcionadas diretamente a ela. Helena, eu peço suas desculpas, não apenas pelo que aconteceu na semana passada, mas por 20 anos de desperdiçarmos seu talento. Peço desculpas em nome de um sistema que permitiu que preconceito e hierarquia se sobrepusessem à competência e à compaixão. O silêncio na sala era ensurdecedor. Helena, lutando para controlar as emoções, encontrou sua voz. Dr. Rodrigo, eu só queria ajudar os pacientes. Sempre foi só isso.
E você ajudou, ele respondeu. Não apenas ontem à noite, mas durante todos esses anos de observações clínicas precisas, cuidados exemplares e dedicação silenciosa que mantiveram este hospital funcionando. Rodrigo se dirigiu novamente à audiência. A partir de hoje, Helena Cardoso será nossa coordenadora de pesquisa clínica e doenças raras. Ela liderará um novo departamento dedicado a casos complexos e atípicos, onde seu conhecimento especializado poderá finalmente ser aplicado em sua totalidade. Além disso, o hospital financiará integralmente sua revalidação médica para que ela possa legalmente exercer a medicina novamente. A sala explodiu em aplausos. Enfermeiros choravam abertamente, médicos mais jovens sorriam orgulhosamente, e mesmo alguns dos médicos sêniores mais conservadores aplaudiam o reconhecimento tardio, mas necessário. Dr. André, que havia sido o catalisador dessa transformação ao apoiar Helena corajosamente, se aproximou dela e sussurrou: "Você merece isso e muito mais. Sua coragem salvou não apenas um paciente, mas a alma deste hospital." Helena, ainda processando a magnitude do que estava acontecendo, olhou ao redor da sala e viu rostos que a enxergavam não mais como apenas uma enfermeira, mas como a médica e pesquisadora que ela sempre fora. O conhecimento que por tanto tempo permanecera aprisionado em sua mente finalmente havia encontrado um caminho para a luz. Nos meses que se seguiram ao reconhecimento público de Helena, o Hospital São Rafael experimentou uma transformação que transcendeu mudanças administrativas ou protocolares. Era uma metamorfose cultural profunda, uma reavaliação fundamental dos valores que regiam a instituição. O primeiro projeto sob a liderança de Helena foi a revisão completa dos casos de diagnósticos difíceis dos últimos 5 anos. Trabalhando em colaboração com o Dr. André e uma equipe multidisciplinar que incluía enfermeiros, farmacêuticos e técnicos especializados, ela descobriu padrões que haviam sido ignorados pela medicina tradicional. Doenças raras que foram mal diagnosticadas, tratamentos que poderiam ter sido mais eficazes, vidas que poderiam ter sido salvas. A paciente com esclerose múltipla que Helena havia tentado diagnosticar semanas antes foi um dos primeiros casos revistos. Os exames para porfiria, solicitados por Dr. André, haviam confirmado o diagnóstico de Helena. A mulher, que vinha sofrendo com crises debilitantes há anos, experimentou uma melhora dramática quando o tratamento correto foi implementado. Quando soube que o diagnóstico correto havia partido de uma enfermeira, ela pediu para conhecer Helena pessoalmente. "Doutor Helena", a paciente disse, lágrimas escorrendo por seu rosto durante o encontro, "você me devolveu minha vida. Eu não conseguia trabalhar, cuidar dos meus filhos. Agora posso voltar a viver." Helena a abraçou, sentindo o peso e a responsabilidade de sua nova posição. Cada diagnóstico correto, cada vida salva, era uma validação não apenas de seu conhecimento, mas da importância de criar espaços onde diferentes tipos de expertise pudessem florescer. O Departamento de Pesquisa Clínica e Doenças Raras, sob a liderança de Helena, rapidamente se tornou um centro de referência nacional. Casos complexos de todo o país começaram a ser enviados para São Rafael, não apenas pela tecnologia avançada, mas pela abordagem inovadora que valorizava a observação clínica detalhada e conhecimento interdisciplinar. Dr. Rodrigo, cuja transformação pessoal foi tão profunda quanto profissional, tornou-se um dos maiores defensores da nova abordagem. Ele implementou rodadas de discussão inclusivas, onde enfermeiros, técnicos e outros profissionais eram ativamente encorajados a compartilhar observações e sugestões. A hierarquia rígida que antes caracterizava o hospital deu lugar a um modelo colaborativo, onde a competência e a perspicácia eram valorizadas acima de títulos. "Aprendi que a medicina não é um monopólio dos médicos", Rodrigo confessou durante uma entrevista para uma revista médica nacional que cobria a transformação do São Rafael. "A cura acontece quando diferentes saberes se encontram em prol do paciente. Helena me ensinou que humildade não é fraqueza, é a força que nos permite crescer."
A história de Helena também inspirou mudanças em outras instituições. Hospitais pelo país começaram a implementar programas de reconhecimento de competências não convencionais, criando caminhos para que profissionais com conhecimento médico, independentemente de sua posição formal, pudessem contribuir ativamente para o cuidado dos pacientes. 2 anos após aquela noite transformadora na emergência, Helena estava em seu escritório no novo departamento de pesquisa clínica quando recebeu uma ligação que a transportou de volta ao passado. Doutor Helena, aqui é Dr. Marcos Tavares, da Comissão de Ética Médica do Estado. Gostaria de informá-la que o processo que resultou na suspensão de seu registro médico foi oficialmente revisado e anulado. Novas evidências surgiram sobre a conduta do médico que a acusou, incluindo outras denúncias de assédio e falsificação de documentos. Seu CRM será reativado imediatamente. Helena segurou o telefone com mãos trêmulas. 20 anos de injustiça finalmente sendo corrigidos. Doutor Marcos, eu não sei o que dizer. Doutora, o Conselho gostaria de pedir desculpas formais pelo que aconteceu. Sabemos que isso não apaga 2 décadas perdidas, mas esperamos que seja um primeiro passo para a justiça. Após desligar o telefone, Helena permaneceu sentada em silêncio, absorvendo a magnitude do momento. Não era apenas sobre o CRM, era sobre validação, sobre fechamento, sobre o reconhecimento oficial de que ela nunca deveria ter sido punida. Dr. Rodrigo bateu na porta e entrou, notando a expressão emocionada em seu rosto. Helena, está tudo bem? Meu CRM foi reativado, ela disse simplesmente. Oficialmente, sou médica novamente. Rodrigo sorriu, mas havia algo mais profundo em seus olhos. Uma compreensão de que aquele momento representava muito mais que burocracia. Você sempre foi médica, Helena. Agora o sistema finalmente reconhece o que todos nós já sabíamos. 3 anos depois, Helena estava no palco do maior congresso de medicina do país, não como ouvinte, mas como palestrante principal. O tema de sua apresentação, Democratizando o Conhecimento Médico, como a diversidade de saberes salva vidas. A plateia era composta por milhares de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, administradores hospitalares. Muitos haviam vindo especificamente para ouvir a história da enfermeira que revolucionou a medicina brasileira, como a mídia havia começado a chamá-la. Colegas, Helena começou, sua voz ecoando com confiança no auditório lotado. Quero contar-lhes sobre uma noite que mudou não apenas uma vida, mas toda uma concepção sobre como a medicina deve ser praticada. Na primeira fileira, Dr. Rodrigo assistia com orgulho. Ao seu lado, Dr. André, agora chefe do Departamento de Neurologia do São Rafael, sorria lembrando de como uma conversa corajosa havia mudado o rumo de tantas vidas. Durante 20 anos, Helena continuou, meu conhecimento foi desperdiçado por um sistema que valorizava títulos acima de competência e hierarquia acima de sabedoria. Não por malícia, mas por uma cultura que nos ensinou a olhar apenas para cima na pirâmide da autoridade, nunca para os lados ou para baixo, onde muitas vezes reside o insight que pode salvar vidas. Ela parou, deixando o silêncio dar peso às suas palavras. A medicina não é propriedade dos médicos. A cura não acontece apenas nas mãos de quem tem diploma na parede. Ela emerge quando diferentes perspectivas se encontram, quando a humildade substitui a arrogância, quando reconhecemos que cada profissional, do faxineiro que observa padrões nos dejetos até o técnico que nota irregularidades nos exames, pode ter a peça que falta no quebra-cabeça diagnóstico. A plateia estava absolutamente silenciosa, pendendo de cada palavra. No Hospital São Rafael, criamos algo revolucionário, um ambiente onde a competência é valorizada independentemente de sua origem, onde enfermeiros lideram pesquisas, onde técnicos contribuem para protocolos, onde a hierarquia existe para organizar, não para silenciar. Helena clicou no controle remoto e a tela atrás dela mostrou estatísticas impressionantes. Redução de 40% nos erros diagnósticos, aumento de 60% na satisfação dos profissionais, reconhecimento internacional como centro de referência em medicina colaborativa. Estes números não são apenas estatísticas. Cada porcentagem representa vidas salvas, famílias que não foram destroçadas por diagnósticos perdidos, profissionais que encontraram propósito em suas carreiras.
Na plateia, uma jovem enfermeira levantou a mão durante o período de perguntas. Doutora, Helena, como podemos implementar essas mudanças em hospitais com culturas mais tradicionais e resistentes? Helena sorriu, lembrando-se de si mesma décadas atrás. Comecem pequeno. Uma observação respeitosa, uma sugestão bem fundamentada, um colega disposto a ouvir. A transformação não acontece da noite para o dia, mas quando acontece é irreversível. Lembrem-se, vocês não precisam de permissão para ser excelentes no que fazem. A excelência, quando genuína, cria seu próprio espaço. Dr. Rodrigo se levantou na plateia. Posso fazer um comentário? Helena sentiu, curiosa. Eu fui o médico que humilhou a doutora Helena publicamente há 3 anos. Cometi esse erro por arrogância, por um ego que não conseguia aceitar que sabedoria poderia vir de alguém que eu considerava inferior na hierarquia. Hoje, posso dizer que essa humilhação que infligi nela foi, na verdade, uma humilhação para toda a nossa profissão. Helena não apenas me ensinou medicina, ela me ensinou humanidade. O silêncio foi quebrado por um aplauso que começou tímido e cresceu até se tornar uma ovação de pé. Não apenas para Helena, mas para a coragem da transformação, para a humildade de reconhecer erros, para a possibilidade de um futuro onde o cuidado médico seja verdadeiramente colaborativo. 5 anos após aquela noite na emergência, Helena recebia delegações de hospitais do mundo inteiro interessados no modelo São Rafael de medicina colaborativa. Sua história havia transcendido as fronteiras nacionais, inspirando mudanças sistêmicas em países onde a hierarquia médica era ainda mais rígida que no Brasil. Em seu escritório, ela mantinha uma foto daquela primeira reunião onde foi publicamente reconhecida, não por vaidade, mas como lembrete de que a transformação é sempre possível, mesmo nos ambientes mais hostis à mudança. Dr. André, agora seu parceiro em pesquisas internacionais sobre medicina integrativa, frequentemente brincava. Você percebe que salvou muito mais que um paciente naquela noite? Salvou a alma da medicina. Helena sempre respondia da mesma forma. Eu não salvei nada sozinha. A salvação veio quando pessoas corajosas decidiram ouvir ao invés de julgar, questionar ao invés de aceitar, incluir ao invés de excluir. O Hospital São Rafael havia se tornado mais que um centro médico. Era um símbolo de que instituições podem evoluir, que culturas podem mudar, que a excelência genuína sempre encontra um caminho para a luz, mesmo quando forçada às sombras por décadas. A lição que ecoava pelos corredores do hospital, que era ensinada em universidades médicas e que inspirava profissionais ao redor do mundo, era simples mas revolucionária. A medicina é uma sinfonia, não um solo. Cada instrumento, cada profissional, cada perspectiva, cada experiência contribui para a harmonia que cura não apenas corpos, mas o próprio sistema de cuidado. Durante os 5 anos de transformação no Hospital São Rafael, uma mudança mais sutil, mas igualmente profunda, estava acontecendo na vida pessoal de Helena e André. O que começara como respeito profissional mútuo havia evoluído para uma amizade profunda, e gradualmente para algo que nenhum dos dois ousara nomear por muito tempo. André havia sido seu defensor quando ela mais precisava, mas Helena sempre interpretava seu apoio como um ato de justiça profissional, não como interesse pessoal. Da mesma forma, André admirava profundamente a inteligência e coragem de Helena, mas respeitara o espaço pessoal dela, sabendo que ela estava navegando por uma transformação de vida sem precedentes. Foi durante um congresso médico internacional em Barcelona, onde ambos apresentaram pesquisas sobre medicina colaborativa, que a barreira profissional finalmente cedeu. Após uma apresentação bem-sucedida onde foram aplaudidos de pé por uma audiência de 1000 médicos, eles se encontraram sozinhos no terraço do hotel, contemplando a cidade iluminada. Helena, André disse, sua voz carregando uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido antes. Posso fazer uma confissão? Claro, ela respondeu, intrigada pela mudança em seu tom. Naquela noite, quando te procurei para falar sobre a porfiria, não foi apenas curiosidade médica que me motivou. Havia algo em você, na forma como você observava os pacientes, no cuidado em seus olhos, que me chamava a atenção há meses. Quando vi você ser humilhada naquela reunião, não senti apenas indignação profissional, senti dor pessoal. Helena o olhou com surpresa genuína. André, eu nunca imaginei. Eu sei que respeitei seus limites todos esses anos porque sabia que você estava reconstruindo sua vida profissional,
Mas agora, vendo você realizada, reconhecida, no lugar que sempre mereceu, posso finalmente te dizer que minha admiração por você transcende o profissional há muito tempo. Helena sentiu o coração acelerar. Durante anos de foco exclusivo na carreira, ela havia suprimido qualquer possibilidade de romance, concentrando toda sua energia na reconstrução de sua identidade profissional. Mas André havia sido sua rocha, seu defensor, seu parceiro intelectual mais próximo. André, ela disse suavemente, você me salvou de uma forma que vai muito além daquela noite na emergência. Você me viu quando eu era invisível, acreditou em mim quando eu mesma duvidava. Se existe alguém com quem eu gostaria de compartilhar esta nova vida que construí, esse alguém é você. O beijo que se seguiu foi suave, cheio de anos de respeito mútuo e admiração que finalmente encontraram sua expressão mais íntima. Não era a paixão desenfreada da juventude, mas o amor maduro de duas pessoas que se conheciam profundamente e escolhiam conscientemente caminhar juntas. 2 anos depois, em uma cerimônia íntima realizada no jardim do Hospital São Rafael, o local onde suas vidas se transformaram, Helena e André se casaram. A celebração foi pequena, mas significativa. Dr. Rodrigo foi o padrinho, representando a redenção e o crescimento pessoal. A equipe de enfermagem original de Helena foram as madrinhas, simbolizando a irmandade que nunca se quebrou. E pacientes cujas vidas foram salvas pela medicina colaborativa estavam entre os convidados, lembrando a todos por que aquela união era mais que pessoal. Era a celebração de uma filosofia de vida. Há 7 anos, Helena disse em seu discurso de casamento, eu era uma mulher quebrada, com conhecimento aprisionado e esperanças enterradas. André não apenas me deu voz quando eu não tinha, ele me deu coragem para acreditar que eu merecia ser ouvida. E hoje, diante de todos vocês que testemunharam nossa jornada, posso dizer que encontrei não apenas minha vocação profissional, mas também meu companheiro de alma. André, com lágrimas nos olhos, respondeu, Helena, você me ensinou que a verdadeira força não está em ter autoridade, mas em usar essa autoridade para elevar outros. Você transformou não apenas um hospital, mas a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Sou grato não apenas por tê-la como esposa, mas por ter sido testemunha de sua ascensão. Dr. Rodrigo se levantou para fazer um brinde, sua voz carregada de emoção. Há 7 anos, cometi o maior erro de minha carreira ao tentar silenciar Helena. Hoje, celebro não apenas sua união com André, mas a união de 2 almas que provaram que a medicina é, acima de tudo, sobre amor. Amor pela vida, pela ciência e pela humanidade que servimos. Os anos que se seguiram foram de realização completa. Helena e André lideraram pesquisas internacionais, publicaram livros sobre medicina colaborativa e viajaram pelo mundo implementando o modelo São Rafael em hospitais de países em desenvolvimento. Mas foi em casa, no pequeno apartamento que dividiam a poucos quarteirões do hospital, que encontraram a felicidade mais profunda. Nas noites tranquilas, enquanto revisavam casos ou simplesmente conversavam sobre o dia, Helena frequentemente refletia sobre a jornada extraordinária que a trouxe até ali. De uma jovem médica cheia de sonhos a uma profissional quebrada e humilhada, e finalmente a sua redenção como pioneira de uma nova forma de praticar medicina. Você sabe o que mais me impressiona? André disse uma noite enquanto jantavam em casa após um dia particularmente desafiador no hospital. O quê? Helena perguntou, sorrindo ao ver a expressão pensativa no rosto do marido. Como você nunca se tornou amarga? 20 anos de injustiça, de ter seu talento desperdiçado, de ser tratada como invisível, qualquer pessoa teria todo o direito de ficar ressentida. Mas você canalizou toda essa dor em compaixão, toda essa frustração em determinação para mudar o sistema. Helena parou de comer, contemplando a observação. Sabe, André, eu acho que a amargura teria sido mais fácil. Ter raiva, culpar o mundo, desistir, tudo isso teria exigido menos de mim. Mas escolher a esperança, lutar pela mudança, acreditar que as pessoas podem evoluir, isso exigiu tudo que eu tinha. E valeu cada lágrima, cada noite de estudo sozinha, cada humilhação, porque me trouxe até você e até esta vida que construímos juntos. 10 anos após aquela noite transformadora na emergência, Helena estava grávida de seu primeiro filho. Aos 48 anos, ela e André haviam decidido que queriam criar uma criança em um mundo onde eles haviam provado que mudanças positivas eram possíveis. Que tipo de mundo você acha que nosso filho vai encontrar? André perguntou uma noite, com a mão no ventre já arredondado de Helena.
Um mundo melhor que o que encontramos, ela respondeu com certeza. Um mundo onde o talento é reconhecido independentemente de sua origem, onde a humildade é valorizada tanto quanto a competência, onde pessoas como nós provaram que sistemas podem mudar quando há coragem suficiente para desafiá-los. O Hospital São Rafael havia se tornado uma lenda na medicina mundial. Estudantes de medicina vinham de outros continentes para observar o modelo colaborativo em ação. O departamento de Helena havia salvado milhares de vidas que teriam sido perdidas em sistemas mais rígidos. E, mais importante, a transformação havia se espalhado para centenas de outras instituições médicas ao redor do globo. Dr. Rodrigo, agora com mais de 60 anos, havia se tornado um palestrante internacionalmente reconhecido sobre liderança humilde e transformação pessoal. Ele sempre começava suas palestras com a mesma frase: há 10 anos, cometi o erro que mudou minha vida. Tentei silenciar a pessoa que mais tinha a ensinar. Hoje, vou contar-lhes como essa enfermeira me ensinou a ser um médico melhor e, mais importante, um ser humano melhor. Quando o filho de Helena e André nasceu, um menino a quem deram o nome de Gabriel, mensageiro de Deus, toda a equipe do São Rafael celebrou. Não apenas porque amavam o casal, mas porque a criança representava a próxima geração que cresceria em um mundo já transformado pelos pais. Helena segurava o bebê em seus braços, no mesmo hospital onde havia sido humilhada e depois redimida, olhando pela janela da maternidade para os jardins onde se casara, e sorriu pensando na ironia perfeita da vida. O lugar que um dia representara sua maior dor havia se tornado o cenário de suas maiores alegrias. Gabriel, ela sussurrou para o filho recém-nascido: você vai crescer em um mundo onde papai e mamãe provaram que nunca é tarde demais para a justiça prevalecer, onde o amor pode curar não apenas pessoas, mas sistemas inteiros. E se um dia você enfrentar injustiças, lembre-se, a luz sempre encontra um caminho, mesmo quando forçada a brilhar nas sombras por décadas. André beijou a testa da esposa e do filho, sabendo que a história que haviam escrito juntos, de redenção, amor e transformação, continuaria através de Gabriel e de todas as vidas que tocaram ao longo do caminho. E nos corredores do Hospital São Rafael, a placa na entrada do Departamento de Pesquisa Clínica e Doenças Raras brilhava sob as luzes. Doutora Helena Cardoso, diretora fundadora. A medicina é uma sinfonia onde cada voz tem valor. A luz, que começou como uma fagulha de conhecimento reprimido, havia se tornado um farol, iluminando não apenas um caminho para uma medicina mais humana, mas também uma estrada para o amor verdadeiro e a felicidade completa. E essa luz, Helena sabia agora com absoluta certeza, nunca mais se apagaria.